Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro episódio do Expresso Sindimepa, entrevistando o Dr. Yudice Andrade, advogado do Sindicato dos Médicos, que nos fala sobre direito médico. Muito obrigado pelo seu retorno, Dr. Yudice. Hoje nós sabemos que existe no serviço público uma série de inconsistências no que se refere ao bom atendimento do paciente, né? Serviço público, e eu estou me concentrando no serviço público, que são a maioria dos casos que nos chegam. Muitas unidades, principalmente as periféricas, nem sempre com condições ideais para fazer uma medicina de qualidade, e isto acaba influenciando na qualidade do atendimento do profissional médico e, portanto, do resultado para o paciente, para o usuário. Em muitos desses casos, o médico faz o atendimento que é possível, sente a gravidade do caso e precisa transferir esse paciente para uma outra unidade pública com maior qualidade. Isto tem se mostrado muito difícil, não há agilidade necessária, não há quando você consegue o transporte necessário, a ambulância, a UTI móvel, não chega a tempo e o médico acaba, como já falamos aqui no episódio passado, é o órgão de choque dos acompanhantes da família do paciente, acaba sofrendo todo tipo de pressão. Eu pergunto, nesses casos em que o médico tem dificuldade em conseguir a transferência e ele tem que continuar com o paciente, seria correto ele usar o seu próprio transporte e levar o paciente na tentativa de salvá-lo para uma outra unidade de maior porte? Lembrando que nessas condições, e quando eu digo usar o seu próprio transporte, não é do médico, mas o transporte do próprio paciente, o carro do paciente ou um táxi que esteja à porta da unidade, e acompanhar esse paciente até o outro hospital, mesmo não tendo naquele momento outro paciente grave para atender, isso é considerado abandono de plantão? Ele teria como justificar isso em função da gravidade daquele paciente? Vou desmembrar essa resposta falando primeiro no que diz respeito à saída do médico, né, do seu local de serviço. O nosso ponto de partida sempre é de que isso deve ser evitado, mas na lógica do que eu falei, né, no episódio anterior sobre estado de necessidade, talvez nós nos vejamos em uma situação em que a providência mais adequada fosse o médico acompanhar o paciente de fato. Então, em relação à saída dele, nesta condição de excepcionalidade e necessidade, nós teríamos como justificar, né, uma medida extrema, mas necessária pelas circunstâncias. O segundo aspecto, e é aí que me parece um pouco mais delicado, é a utilização de transporte particular. Porque, veja bem, nós temos falado aqui que a não responsabilização do médico pressupõe que ele tenha agido dentro de protocolos ou justificado por circunstâncias particulares, né, que aconteceram no momento. Eu diria que o médico se expõe mais quando ele utiliza um meio de transporte que não seria adequado para a condução de um paciente. Então, nesse momento, ele se colocaria em um certo risco, a depender, obviamente, do problema que o seu paciente apresenta. Então, vamos imaginar aí um médico entrando numa caminhonete, numa estrada de terra, numa cidade do interior. O que essa trepidação poderia fazer com o paciente? Então, isso aumentaria o risco de se dizer que este médico teve uma conduta imprudente. E, em última análise, nós podemos sim alegar que é possível
fazer esse tipo de anomalia movido por uma urgência e pelo profundo desejo de auxiliar o paciente. Mas eu preciso ponderar que os riscos seriam aumentados. Então, adiante, aquele hospital onde não havia infraestrutura adequada para o atendimento, na hora que ele for demandado por alguém, ele pode responder, olha, mas eu tenho sistema de regulação, nós podemos tomar alguma providência, e o médico, numa atitude assodada, acabou tirando o paciente daqui. Então, assim, seria o último dos últimos casos, efetivamente. Melhor funcionar dentro das rotinas, porque quando eu atuo dentro das rotinas, eu tenho como justificar o meu comportamento. Eu acho até que o senhor já respondeu a segunda pergunta. A primeira seria no transporte particular. Está respondido. E a outra é algo que se vê, de certa forma, rotineira. Eu, inclusive, convivo com isso. Você tem, por exemplo, numa especialidade obstetrícia, você tem um único obstetra de plantão naquele hospital de periferia ou do interior e tal. E chega um paciente, uma paciente, que não vai ser possível ser atendida ali, porque é um caso cirúrgico, um trabalho de parto já em andamento e há indicação de que seja um parto cirúrgico e não há condições naquele momento de fazer a cirurgia. Pega-se a ambulância do hospital aí do sistema e o médico entra na ambulância e vem transferindo, acompanhando a paciente até uma outra unidade que possa atendê-la, ou até a capital, enfim, deixando o hospital sem obstetra. Fica lá, tem outros médicos, né, mas não é da especialidade, médicos clínicos, até enfermeiras, mas sem o médico especialista. Se vir a acontecer a necessidade e até o óbito de uma paciente ou de uma criança por falta de assistência do especialista no momento em que ele está afastado na ambulância para transferir a paciente, ele é responsabilizado ou a ambulância é considerada uma extensão do hospital, portanto ele está a serviço? Eu não tenho Você sabe me responder isso? Eu não tenho como considerar a ambulância como uma extensão, porque, na verdade, o serviço tem uma base geográfica e é lá que os pacientes vão fazer essa busca. Então, o serviço realmente ficaria desguarnecido. Em termos de responsabilização do médico, é a questão que eu já disse, né? Se ele puder demonstrar que realmente era um estado de necessidade, ele tem como justificar a sua conduta extraordinária naquele contexto. Mas realmente o ideal é que você mantenha o profissional dentro da unidade e, sobretudo, quando nós estamos aí preocupados com uma questão de especialista, porque não se tem ideia de qual vai ser a demanda que chegará naquele contexto. Mas sempre nós resolveremos por este último aspecto da excepcionalidade e da necessidade. Isso é algo que acontece e eu sempre pensei que o mais lógico seria que uma enfermeira, ou uma parteira, ou uma técnica acompanhasse a paciente na ambulância, o médico ficaria na base, até porque ele pouca coisa poderia fazer, já que ele não, que é já diagnosticado um procedimento cirúrgico que não é possível fazer lá, certamente ele não fará dentro da ambulância. Se a criança não tinha condições de nascer por vias normais dentro do hospital, não vai nascer também na ambulância. O que pode acontecer, ela ia a óbito durante o trajeto e que ele quase nada poderia fazer nessa circunstância. Mas, enfim, é uma curiosidade, porque o mais razoável seria realmente mandar dentro da ambulância um profissional médico que pudesse dar aquela assistência, mas não necessariamente especialista, né? Só me permita, aproveitando essa ideia da retirada do profissional do seu local de serviço, nós temos reclamações recorrentes. No final do ano passado nós recebemos aqui de atritos entre médicos e policiais, normalmente policiais militares, mas também há casos de civis, que querem retirar os médicos do trabalho para que eles possam fazer
exames de corpo de delito, né, em situações de prisão ou situações de vítima também. Nós já ouvimos falar disso em diversos momentos. Isso é uma violência terrível, tá? Se aplica na lei do abuso de autoridade, né, que você não pode exercer constrangimentos sobre a liberdade de ir e vir de uma pessoa fora das hipóteses legais, né? Então, tirar o médico do seu local de serviço ou exigir isso sob ameaça de prisão, de processamento, isso é absolutamente irregular, justamente porque eu estaria desguarnecendo o serviço de saúde da presença daquele profissional. E aí pega o mote. Se ainda por cima for um especialista, isso gera um problema ainda mais grave, né, para a ausência daquele profissional. E mostra que autoridades públicas que atuam dessa forma simplesmente desconhecem o mundo da medicina, né? O médico não pode cumular as funções, né, de médico assistente e de perito. Tá? Ele tem que respeitar a separação dessas atividades. Então, até pode haver a figura do perito ad hoc, né, chamado para aquela missão especificamente, mas esse tipo de procedimento é totalmente irregular e nós, né, sempre recomendamos que, caso isso aconteça, que denunciem para que sejam tomadas as providências, inclusive de ordem criminal, contra a autoridade que moleste o médico dessa maneira. Isso tem acontecido, né? Sim. Inclusive no interior, por não ter especialistas, querem, em alguns casos, isso já constatamos isso aqui, obrigar o médico da cidade a, por exemplo, fazer a perícia, ou a necrópsia, a autópsia, atestar o óbito, assinar o atestado de óbito. O médico não tem a obrigação disso. Não. Mesmo que, se um juiz determinar, por ausência de outro especialista, se é único na cidade e precisa enterrar o cadáver, o corpo, fazer o enterramento e determinar que ele faça. Qual é o procedimento, a conduta do médico? Deve acatar? Não, aí ordem judicial, sim. Não Por se ordem discute. judicial, se recomenda o cumprimento. Não é do delegado, é do juiz. Não. Quando é ordem judicial, aí sim. O juiz é a única autoridade que pode tomar esse tipo de medida. Às vezes a gente diz, o promotor de justiça mandou. Não pode ser isso. Tem que ser a autoridade judicial. E aí, de qualquer maneira, essa ordem vai ser dada, pressupõe-se, a partir de um crivo de legalidade. Tá? Eu não imagino um juiz dizendo, chama o médico da cidade para ele sair agora e vir aqui fazer um... É muito improvável, possível não é, mas é muito improvável que esse tipo de atitude seja tomada, então o juiz provavelmente, ao determinar que um médico específico funcionasse como perito, ele faria isso sob circunstâncias mais ponderadas, né, marcando horário, então provavelmente esse abuso de autoridade seria suprimido por meio dessas cautelas. Tem um caso também conhecido de que o delegado, enfim, foi ao hospital. Primeiro mandou um preso para o hospital onde estava o médico de plantão, porque tinha sido baleado, enfim. Chegando lá, o médico disse que tinha que ficar internado, baleamento na perna, etc. O médico interpretou que era uma lesão grave e que ele precisava ficar internado. E o delegado disse que não, que ele entrou andando, pulando com uma perna só, que ele tinha que voltar para a delegacia e tal. E o médico se colocou contra e tal, mas eu acho que o delegado levou não só o preso, como o médico também preso junto com ele, naturalmente liberou depois, mas para dar uma demonstração de força, de autoridade. Aqui quem manda sou eu, e não importa o seu diagnóstico, eu estou vendo que ele estava andando, pulando com uma perna, e ele pode vir, enfim, ficar aqui se recuperando na cadeia. O senhor está tentando me desautorizar, levo você preso também. E aí, qual é a postura do médico nessa situação? Eu estou aproveitando para explorar essas coisas, porque o médico fica, às vezes, desnorteado, fica sem saber o que fazer.
E aí, aproveitando a sua experiência e a sua autoridade como advogado, que é da área, de instruir os médicos que nos ouvem a respeito dessas questões, que parece estranho, mas no interior isso é relativamente comum. Em cidades grandes, Também, inclusive. Né? A última vez que eu vi falava em Bragança. Pois é. Olha, assim, por prudência, evidentemente, eu nunca vou recomendar a qualquer pessoa que se exponha a um risco de arbitrariedade ou violência. Mesmo que você tenha razão, é preciso que você se resguarde porque certos danos não têm reparação. Tá? Então, eu não vou dizer para um médico que ele deve enfrentar a um nível em que ele se expõe, por exemplo, a um risco de prisão. No entanto, enquanto a situação seja administrável, ele deve sim expor as suas exigências, tá? A fim de resguardar a autoridade que ele tem naquele momento. Nós infelizmente, neste país, temos uma cultura de abuso de autoridade e de violência que nós precisamos combater. E isso faz com que as pessoas não consigam reconhecer os espaços de autoridade de outras pessoas. Vou dar um exemplo simples. Quem é a maior autoridade dentro de um avião em voo? O comandante. Aí tem um passageiro lá que se diz policial e que quer fazer isso e aquilo. Quem manda no avião é o comandante, não é o policial. É o ministro do Supremo, é o comandante que manda no avião. Então, dentro de um serviço de saúde, a autoridade é o médico. O policial tem que baixar a bola e respeitar aquilo que o profissional médico está dizendo. Mas isso não é realista. Bom, aí nós estamos em outro campo de argumentação. Uma resposta que eu posso lhe dar é a resposta jurídica, a outra é do nível da realidade. Então, no nível da realidade, eu digo ao médico, proteja-se. Se o senhor está sendo compelido a sair do hospital, vá, e depois a gente vai tentar administrar esta situação. Mas, enquanto seja possível, diga ao policial, é meu paciente, ele sai daqui quando eu der alta, e existem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, o manter-se o paciente algemado ao leito, né, que já é suficiente para prevenir uma fuga, já resolve a urgência que o delegado, né, alega. Mas tirar o paciente do hospital em uma situação em que o médico diz que ele corre risco, e isso, doutor, acontece pela própria ideia de desqualificação do sujeito, porque ele é, aspas, um criminoso. Eu digo aspas porque eu não sei se ele é efetivamente. Mas ainda que fosse, ele tem direito à assistência à saúde, isso é previsto constitucionalmente, a decisão é do médico. Então, porque é bandido, eu vou tirar do hospital, o que acontecer com ele não interessa, isso gera um risco de responsabilização para aquela autoridade. Então, é o médico que deve decidir, a menos que ele não se sinta seguro para fazer. Perfeito. Uma outra pergunta. Tivemos um caso recente, aí, amplamente divulgado no Brasil inteiro. O médico não recebeu o pagamento dos seus plantões, do seu trabalho. Não recebeu os seus honorários, seu salário, enfim, não sei qual é o vínculo. Fato que ele não recebeu um mês, não recebeu o segundo, e ele resolveu dizer que chegou ao hospital, não comunicou que não havia recebido e que ele não ia dar o plantão. Foi para a porta do hospital e disse que não ia dar o plantão porque não estava tendo. Foi preso e conduzido para a delegacia. Preso, algemado e assim conduzido. Explica essa situação. Como é que o médico deve se comportar diante dessa? Primeiro, se não recebeu, ele deve comunicar que não vai ao plantão com antecedência de X horas ou X dias. Esclareça isso. E no caso específico deste médico, que provavelmente não avisou ao chegar no plantão, não sei se ele pretendia encontrar lá o pagamento, não sei como é que isso acontece naquele lugar em que ele trabalhava, e ficou contrariado, precisando, e resolveu fazer um protesto e dizer que não ia trabalhar porque não estava sendo pago. Ele era um trabalhador que tinha compromissos e foi preso por isso.
faça comentários e oriente os nossos médicos a respeito disso. Nós temos todos direitos de reivindicação, direito de protesto, isso é reconhecido pela Constituição como aspecto do direito de liberdade de expressão, mas as coisas precisam ser feitas dentro de procedimentos legais, né, e procedimentos de segurança também. Esse caso que o senhor menciona trata de uma atitude individual, não é um movimento reivindicatório, é uma pessoa especificamente. Veja bem, ela tem um respaldo dentro do Código de Ética Médica que diz que todo profissional médico tem o direito de ser remunerado com dignidade, né, pelos seus serviços, e que, sob hipótese alguma, ele deve renunciar à sua autonomia no sentido também de cobrar condições adequadas de trabalho. Está logo lá nos princípios fundamentais, né, do Código de Ética, o que demonstra que é uma percepção bem generalizada, bem fundamental para o exercício da atividade profissional. Então, o médico tem, sim, o direito, né, de suspender as suas atividades como uma forma de ser ressarcido, né, pela prestação do trabalho que já ocorreu e que não lhe pode ser devolvida, né? Nós só recomendaríamos que se fizesse isso com uma comunicação prévia, né, se dê aí algum tempo. Essa não é uma questão especificamente legislada, mas assim, um tempo razoável, né, 3 a 5 dias, né, informando que, em função desse motivo específico, vamos supor que ele já está numa escala, então, a rigor, ele tem que cumprir aquela escala justamente para isso. Ele, então, comunica à instituição inadimplente, diz que vai parar, mas lembrando que todas essas atitudes, o Código de Ética Médica prevê também comunicação ao CRM. Né? Então, que faça a comunicação, né, à instituição e ao CRM, e no dia designado ele pode interromper as suas atividades. Como eu disse, isso é uma recomendação para o nível individual, né? O nível coletivo é mais complicado, porque aí você paralisa completamente, né? Ou, enfim, paralisa de uma maneira significativa um serviço de saúde. E aqui eu estou falando de uma pessoa só, que em princípio pode ser substituída. Então, desde que ela tenha essas cautelas, ela pode agir. O senhor me diz, ele foi preso, levado algemado. Isso é completamente irregular. Irregular, né? Existem níveis de ilicitude. Então, existe o ilícito civil, o ilícito trabalhista, o ilícito penal, né? Eu até poderia dizer, por hipótese, tá? Não estou afirmando que nesse caso concreto, eu até poderia dizer que, ao abandonar um plantão, o médico comete um ilícito ético profissional, pelo qual ele pode responder perante o seu conselho de classe. Mas não é crime. Fazendo um esforço argumentativo, eu poderia imaginar que, por conta da paralisação pessoal, ele deixou de atender este ou aquele paciente, e aí poderia configurar um crime de omissão de socorro, tá? Hipoteticamente, para poder finalmente eu dizer que este médico cometeu um crime, em tese. Mesmo assim, o crime de omissão de socorro é aquilo que nós chamamos de crime de menor potencial ofensivo, por causa da pena muito baixa. Em princípio, a pena máxima é de 6 meses, exceto caso de morte. Então, com uma pena baixa desse tipo, e por não ser um crime praticado com violência, é desrecomendada a aplicação de prisão, inclusive quando o indivíduo é condenado pelo fato. Tá? Então, a prisão, nesse caso, é absolutamente indevida. Pode até haver, em uma última análise, assim, uma condução coercitiva à delegacia para que ele seja apresentado e seja lavrado o que nós chamamos de termo circunstanciado de ocorrência, que é o procedimento policial para os crimes de menor potencial ofensivo, e o médico, depois de assinar esse termo, ele está liberado. Não é permitido mantê-lo dentro da delegacia. E aí, fazendo a análise sistemática, se é indevida a prisão, eu não posso algemar esta pessoa. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, há anos, já disse que algema só em último caso. Essa é uma das normas mais desrespeitadas desse país. Então, se até para situações de crimes graves a regra é não algemar uma pessoa, a menos que isso se revele concretamente necessário,
Como tirar um médico algemado do seu local de trabalho? Isso é uma violência absurda. Né? E aí, lembrando que a ideia de abuso de autoridade não pressupõe só que o fato seja lícito ou ilícito, mas também o modo de condução da autoridade. Então, ainda que eu possa deter uma pessoa, se eu extrapolar o nível, né, de energia com que eu faço essa detenção, já existe abuso de autoridade ali. E, portanto, a autoridade é passível de responsabilização, inclusive criminal. Muito bem. Estão gostando? Grande aula, né? Muito bem. Então, prepare-se para o 4º episódio. Obrigado, doutor Yudes, pelo 3º, e estamos preparando o cafezinho para o 4º episódio na próxima sexta-feira.